Bom, beleza. Então, bom dia aí, novamente, né? Agora que está gravando. A gente estava falando, ou na semana passada, né? A gente terminou de falar da parte das curvas das bombas e começou a focar no sistema, né? Que é a outra parte outra peça do quebra-cabeça aí, né? Que a gente vai precisar para fazer o projeto, né? Da bomba, o dimensionamento da bomba. Então a gente aqui entrou nessa parte do curso, né, de curvas do sistema, e começamos a analisar intuitivamente, né, as parcelas de energia que envolvem, né, que entram na questão do escoamento de fluido por tubulações, tá? Então aqui a gente está falando, né, nessa parte aqui específica do curso, a gente está falando especificamente, né, das perdas distribuídas. Então a gente chegou aqui no diagrama de Moody, né, que talvez seja a parte mais importante, se vocês lembram lá de McFlow 1, né, de mecânica dos fluidos, que permite determinar o fator de atrito, né, então o diagrama de Moody, você entra com Reynolds aqui na abscissa, a rugosidade relativa na ordenada, e você tira no fator de atrito aqui, e com o fator de atrito a gente entra lá na famosa expressão de Darcy-Weisbach, né? Então, que é essa daqui, né? Que permite calcular a perda de carga distribuída. Se a gente dividir por G aqui, a gente tem a dimensão de metro, e se a gente não dividir por G, a gente tem a dimensão de metro quadrado por segundo quadrado, né? Ou a unidade de metro quadrado por segundo quadrado, no SI, né? Dimensão de comprimento ao quadrado por tempo ao quadrado. E isso é uma opção que tem que ser coerente com toda a sua equação de energia, né, com todos os termos lá de pressão, de energia cinética e de energia potencial. Então, o G aqui tem que estar coerente com o que você escreveu, né, na sua equação de energia. E aí, aqui tem um exercício, eu vou deixar isso daqui como exercício para vocês resolverem, já está resolvido aqui, na verdade, né? Porque mais para frente tem um mais geral, né? Aqui é direto, é a aplicação direta das fórmulas para calcular o fator de atrito e determinar a queda de pressão, né? Num tubo de 1.500 metros de comprimento. Então aqui não tem perda localizada, a gente vai falar de perda localizada hoje, né? Só a perda distribuída. Então é a aplicação direta aqui, né, da equação de Darcy-Weisbach. Tá? Então, aqui está a perda de carga, e aplicando na equação da energia, né? Então aqui determinando o F, né? Aí o L sobre D, V ao quadrado sobre 2. E aqui depois jogando na equação da energia o termo de perda de carga, né? Tá? E aí repara, né? Aqui, de novo, foi uma opção. Ó. Nesse exercício, foi feito dividindo por G, né? A perda de carga dividindo por G, e toda a equação da energia aqui, ó, foi dividida por G também, tá? Para ficar coerente, né? Para as unidades ficarem coerentes. Se a gente não tivesse feito essa divisão por G aqui, na perda de carga, esses termos aqui também não deveriam estar divididos por G. E aí, de qualquer forma, a pressão, né? Você iria isolar a pressão, o ΔP, estando ou não dividido por G, é uma questão de escolha, né? Você iria ou não dividir por G aqui, tá? Nessa parte final aqui, né? A pressão, no final das contas, seria a mesma. Tá? Beleza? Então, aqui nesse caso, né, nesse exercício, depois vocês podem fazer aí, já está resolvido, a perda de carga foi de 120 PSI. Então, em 1.500 pés, né, um terço disso dá em metro, 500 metros, né, aproximadamente. A perda de carga é 120 PSI ou 837 kPa aproximadamente. A queda de pressão, né, a perda de carga é 85 metros. Tá? Aí, a outra questão importante da gente falar, né, de perda de carga, são as localizadas, que vocês, de novo, né, também já viram, isso daqui é mais uma revisão, né, que isso daqui é McFlow 1. Então, o escoamento em tubulações, de forma geral, passa por curva, válvula, contração e expansão. E o que acontece é que, nesse caso, aqui na perda distribuída,
o que a gente tem, né, o que representa fisicamente essa perda de carga aqui, né? É o atrito, certo? Se vocês lembrarem lá do teorema do transporte de Reynolds aqui, ó, já no final, né? PDA, deixa eu ver, tá aqui, ó. Esse termo aqui, ó, essa equação de energia, né, aplicada num processo como esse aqui, por exemplo, né, você tem um reservatório, tem uma bomba e tem um reservatório superior. Então aqui está a equação de energia aplicada entre a superfície livre aqui desse reservatório e a superfície livre desse reservatório. Então na aula passada a gente viu que tem um termo de energia interna e um termo de transferência de calor. Então todo esse termo ele foi englobado dentro de um termo chamado perda de carga, né? Foi aí que a gente batizou aqui esse Hzinho aqui de perda de carga. Então, agora, quem provoca, né, essa variação de energia interna e essa transferência de calor é a viscosidade, né? É o atrito. Então, a perda de carga distribuída, ela é devida ao atrito, e a perda de carga localizada, na verdade, também né? Mas ela mas é um atrito induzido ou muito mais, vamos dizer assim, que ele aparece de forma mais evidente, né, no momento que o fluido faz uma curva, no momento que ele passa, isso daqui é uma válvula borboleta, né, isso é uma simulação por CFD, do escoamento numa válvula borboleta. Então a gente vê que a válvula borboleta causa uma turbulência muito forte aqui no escoamento, e isso induz, faz com que a viscosidade que todo fluido tem, né, naturalmente, gere aqui um atrito muito grande, né, entre as camadas de fluido que estão escoando. Então, nesse momento, a gente tem o que se chama de perdas localizadas. Aqui uma curva, né, também uma simulação por CFD. Tá? Então, a gente vê aqui, por exemplo, né, nessa curva aqui, ó, que o fluido está escoando, né, daqui da esquerda para a direita, e o que acontece, ó, são zonas de recirculação aqui, que eventualmente o fluido até desce, né? Se a gente olhar aqui, essas linhas aqui são os vetores de velocidade, né? A gente vê eventualmente o fluido até voltando aqui, em alguns casos aqui, né? Tá? E em outros casos, ao invés dele ir para a direita, ele está descendo, né? Indo aqui num sentido diferente do que a gente gostaria que ele fosse. Tá? Então aqui ele dá uma subidinha, depois volta. Né? Então a perda de carga é por causa dessas variações de velocidade. Desculpa, variações que ocorrem, né, do vetor velocidade por causa de acidentes localizados. Né? Tem autor que chama perda menor, eu não gosto, né? Porque às vezes a gente vai até resolver um exercício aqui, um exemplo juntos aqui, que as perdas menores são da ordem de grandeza das perdas distribuídas. Então, porque a rigor, né, numa rede de tubulação, você não quer muita curva e muita válvula no meio. Você quer que o fluido escoe, né, de um ponto A para um ponto B em linha reta. Então, por isso que tem autor que chama de perda menor. Tá? Mas eu prefiro chamar de localizada. Beleza? E aí ela é determinada dessa forma. Né? Ela é tão complexa, né? A gente precisar ficar resolvendo problema de CFD aqui, de turbulência, né? Tentar ficar resolvendo isso daqui analiticamente é tão complicado que tudo é englobado, né? Toda a confusão que acontece aqui com o escoamento é englobado nesse parâmetro K aqui, né? Que é o coeficiente de perda. E ele é determinado experimentalmente para cada situação. Agora, é claro, né, se você tiver numa aplicação muito precisa, que você precise de de uma precisão grande, aí não tem muito jeito, você tem que simular isso daqui no computador. Agora, normalmente, de forma geral, na indústria, né, o que se faz é determinar experimentalmente esse cara aqui, tá? E aí o que tem aqui, ó, é o coeficiente de perda, né, esse coeficiente K aqui, ó, para várias situações, né? Então, isso daqui a gente tira de livros didáticos, mas vocês têm que tomar muito cuidado. Isso entra no mesmo contexto do que eu tinha comentado aqui atrás. Ó. Se vocês lembrarem, quando a gente estava aqui falando da perda de carga
da rugosidade relativa, né, dos materiais, aqui, ó, nesse lado, tem uma coluna aqui dessa tabela que estava mostrando a incerteza dessas rugosidades aqui. Então você observa que ela pode chegar, ó, a 70% de incerteza. E o que isso significa, né? Se você olhar aqui a expressão de Darcy-Weisbach, aqui, você vê que a perda de carga ela é linear aqui. Ó. Se você dobrar o fator de atrito, na verdade, aqui o que ele está dizendo é o seguinte, né? A rugosidade relativa entra aqui na abscissa, né? Se você dobrar aqui, ó, dependendo do local que você esteja aqui, né? Então, por exemplo, numa região de escoamento completamente turbulento aqui, né? Aqui dentro dessa região. Então, você tem aqui, ó, um certo F, né? Associado, vou chutar aqui, né? Um Reynolds de 4 vezes 10 a sexta aqui, ó, com a rugosidade relativa de 0,02, né? Então, isso vai te dar um certo F, por exemplo, de 0,025. Se você dobrar, o F vai para 0,028, alguma coisa assim, né? Isso talvez em 1 metro não faça muita diferença, mas se você tiver 1.000 metros, você aumentar 10% o F aqui, o impacto disso na perda de carga vai ser significativo. E a mesma coisa acontece quando a gente tem esses coeficientes de perda aqui, né? Então, isso daqui são livros-texto. O ideal para minimizar esse tipo de incerteza é buscar com o fabricante o valor que eles dão para o coeficiente de perda e a rugosidade, né, para minimizar esse tipo de problema. Mas, enfim, o que a gente tem aqui, né, são os coeficientes de perda para diversas situações. Então, por exemplo, a gente tem uma entrada aqui, né, que ela pode ser suavizada dessa forma, né, uma certa curvatura com raio R, ou ela pode ter um chanfro aqui, né? Ela pode ser chanfrada assim. Né? E aí a gente tem aqui, ó, duas situações. Essa daqui é o caso dela ser arredondada, né? E aí, em função do R sobre D, a gente tem uma perda de carga associada, um coeficiente de perda de carga associado a esse raio. Então, se o raio for muito pequenininho, com relação ao D, né? O D é o diâmetro aqui, né? Então, R sobre D é o raio aqui sobre o diâmetro D do tubo. Então, se o raio começar a ficar muito pequenininho, você está num canto vivo, né? É um raio, seria uma entrada a 90 graus, praticamente. Da mesma forma que se a gente tiver aqui, ó, um L sobre D, onde é o L, né? O L é essa cota aqui do chanfro. Se o L começar a ficar muito pequenininho, também é um canto vivo, né? Tá? Com relação ao diâmetro. E aqui diferentes tetas aqui, né? Onde teta é o ângulo aqui do chanfro aqui. Tá? E aí, à medida que você vai suavizando, né? A gente observa que sempre a entrada arredondada tem o coeficiente de perda menor aqui, né? E à medida que você vai arredondando essa entrada, você vai minimizando as perdas de carga na entrada. Então, se você está fazendo o projeto de uma tubulação, busca, e tiver uma entrada, né? Busca sempre fazer ela a mais suave possível, né? E aqui seria um tubo que ele tem uma certa protuberância aqui, né, para dentro do reservatório. E aí, à medida que essa protuberância aumenta, a perda de carga aumenta também. Tá? E aqui a relação, né, T sobre D, essa espessura aqui com relação ao diâmetro dele. Tá? Então, diversas situações aí, né? Aqui são as expansões bruscas e as entradas bruscas. Então, a gente tem... para o caso de uma contração brusca, que seria, por exemplo, né, a tubulação da sua casa conectado na caixa d'água. Né? Então, você tem um diâmetro muito pequenininho num reservatório muito grande. Então, você tem uma contração brusca. E aí, a curva associada à contração brusca é essa daqui. Ó. Tá? E à medida que a relação entre o diâmetro do tubo e o diâmetro do reservatório vai aumentando, a perda de carga vai aumentando, né? Então aqui, ó, um Dzinho sobre Dzão igual a 1 significa que o Dzinho é igual a D1, então não tem perda de carga, como se o tubo tivesse o mesmo diâmetro. Quando o Dzinho começa a ficar muito pequeno, né?
aí você tem as perdas de cargas maiores. E quando a expansão brusca, né, aqui é a contração, e a expansão é o contrário, seria o tubo chegando na caixa d'água, por exemplo. Né? Então, de novo, né, quando o Dzinho é igual a Dzão, ou Dzinho sobre Dzão igual a 1, você não tem perda de carga nenhuma, o diâmetro é igual, mas à medida que essa expansão vai se dando, né, a perda de carga maiores perdas de carga vão acontecer na medida que o Dzinho vai diminuindo ou o Dzão vai aumentando. Certo? E aí, essa velocidade aqui do K ó, é baseada na velocidade do tubo menor, né? Porque você vai ter duas velocidades aqui pela continuidade, né? A 1V1 igual a 2V2. E aí a velocidade que você entra para calcular a perda de carga distribuída é a baseada no tubo de menor diâmetro, no Dzinho, tá? Certo? Aí aqui a gente tem curvas, né? Então a relação entre o R, né, esse raio aqui sobre o D. Então quanto maior essa relação, maior a perda de carga. Isso daqui para várias curvas, né? Se ele fizer 45 graus, 90 graus, 180 graus. E aqui o que está mostrando seria um padrão secundário de escoamento. Né? O que é esse padrão secundário? O escoamento, por exemplo, estaria daqui para cá, né? De baixo para cima ou de cima para baixo. O que ele está mostrando é que por causa dessa curva aqui, né? O que acontece é que existe um padrão mais ou menos isso que a gente viu aqui, né? Seria mais ou menos isso daqui, né? Você tem o escoamento da esquerda para a direita aqui, mas existe um padrão secundário indesejado, né? Que intensifica as perdas de carga. Tá? Então, é isso que ele está mostrando aqui nesse slide aqui, tá? Certo? Aí tem válvulas, né? Aqui uma tabela com válvulas, em vez de ser um gráfico, uma tabela, né? E aí a gente vê diversos tipos de válvula, né? Válvula globo, essa daqui, né? Essa B aqui, né? E aí a gente entende, vendo essa seção transversal aqui da válvula, por que as perdas de carga ó, associadas a ela são muito grandes, tá vendo? Se você olhar aqui nessa linha, ó, uma válvula globo, e aqui em cima, né, as colunas, né, ela pode ser rosqueada ou flangeada, e o diâmetro nominal em polegada, e entre parênteses milímetro. Né? Então, para qualquer caso, as válvulas globo apresentam a maior perda de carga com relação a todas as outras, né? Se você olhar a magnitude aqui. Porque olha só o caminho que o fluido faz, né? Ela vem, desce, sobe, vai por aqui. Então é uma perda de carga realmente muito grande numa válvula desse tipo aqui, tá? Em comparação, a válvula de gaveta, né, que é essa daqui, ó, são as menores perdas de carga, né? Porque ela interfere pouco no caminho do escoamento, né? Se ela estiver totalmente aberta, é quase como se ela nem existisse, né? A parte de um pequeno acidente que tem aqui embaixo, certo? Uma válvula de retenção basculante, essa D aqui, né? Em inglês isso daqui é chamado de check valve, né? Porque ela só deixa o fluido escoar num sentido, só da esquerda para a direita, por exemplo. Se ele quiser voltar, essa válvula fecha, né? Então a perda de carga um pouquinho maior, uma válvula em ângulo, essa daqui, ó, a C, também é uma perda de carga um pouquinho maior, e aí cotovelo, T, né? Diversos dispositivos para diversas condições, rosqueado ou flangeado, e diversos diâmetros, tá? Aqui é só um zoom, né? Para ficar mais. Aqui está um pouquinho pequeno, né? Aí eu estou dando um zoom aqui só para mostrar cada tipo de válvula dessa. Aí, mais recentemente, né, se vocês olharem essas perdas de carga aqui, você vê que não tem Reynolds, né? Em nenhum momento você tem a influência do Reynolds, que na verdade, é claro que o Reynolds influencia. O Reynolds que diz, né, é a relação física entre a força inercial e a força viscosa, é claro que ela vai influenciar na perda de carga. Então já tem autores, isso daqui também é de um livro texto de graduação, né, que mostra para diversos acessórios da linha a perda de carga em função do Reynolds. Então, por exemplo, se a gente tem aqui ó, um cotovelo plástico metálico número 1 e metálico número 2, então os autores desse estudo aqui, né, foram no laboratório, colocaram esse dispositivo numa bancada e, variando o número de Reynolds, eles foram medindo o coeficiente K. Então observa que tem uma primeira coisa interessante, né, que independente do material,
essa nuvem de pontos aqui, ela é aproximadamente, vamos dizer assim, uniforme, né? O tipo de material aparentemente não... Parece que o cotovelo metálico aqui, parece que a reta aqui está concordando mais com o cotovelo metálico e menos com o de plástico. Mas, de qualquer forma, dentro dessa incerteza de 10% aqui, todo mundo obedece essa relação aqui de K igual a 1,49, Reynolds elevado a menos 0,145. Tá? Então já são coisas mais recentes, né? Já são maneiras mais, vamos dizer assim, até mais coerentes, né, de determinar o coeficiente de perda, levando em conta o número de Reynolds, né, que com certeza ele influencia na perda de carga. Tá? Beleza? Aí uma outra situação aqui, né, são coeficientes de perda médio para válvulas parcialmente abertas. Então a gente tem aqui, ó, essas válvulas, por exemplo, essa daqui, a válvula de gaveta, né? E essa daqui é a válvula de disco. Tá? Então, assim, tá aqui, ó, gaveta, disco, globo. Né? Tá a legenda aqui, ó. Aí eu botei aqui, gaveta A, disco E e globo B. Então a gente observa que esse H aqui, ó, a razão de abertura H, quando H é igual a 1, né, significa, quando H sobre D é igual a 1, significa que ela está totalmente aberta, né? Então a perda de carga é a mínima aqui. Para a válvula globo ela é um pouquinho maior, né? Aquilo que a gente viu, ela tem um comportamento muito caótico aqui, né? Então é de se esperar aqui, ó, que o comportamento da válvula globo aqui, totalmente aberta, ela tem a maior perda de carga aqui, de 4, né, nesse caso. E aqui embaixo, a gente tem as perdas de carga muito pequenininhas, porque realmente, quando esses dispositivos aqui estão totalmente abertos, né, quando a válvula de gaveta e a válvula de disco estão totalmente abertas, a perda de carga é muito pequena mesmo, né? Tá? Elas quase não interferem no escoamento. À medida que você vai fechando aqui, né, à medida que o H sobre D vai ficando menor aqui, né, tá? A gente vai fechando ali a passagem, né? A perda de carga vai aumentando. Tá? Então, um H sobre D de meio seria a válvula meio aberta aqui, né? Então, cada uma delas aqui também. A perda de carga associada a cada uma delas. Tá? Aqui uma válvula borboleta, então também um ângulo de abertura em graus, né? Então, aqui 90 graus seria ela aberta. E 20 graus seria ela mais ou menos nessa posição aqui, por exemplo, né? Quase fechada. Tá? Aí a questão do diâmetro hidráulico, né? Se o tubo não for de seção transversal circular, a gente pode usar as mesmas correlações que a gente viu anteriormente, usando o conceito de diâmetro hidráulico, que é 4 vezes a área sobre o perímetro. Tá? Então, se tiver um tubo de seção transversal quadrada, por exemplo, né? Por exemplo, se tiver um duto assim, ó, então você tem que a área de largura A, né? Área igual a A ao quadrado e perímetro igual a 4 vezes A. Né? Então, o diâmetro hidráulico vai ser 4 vezes A ao quadrado sobre 4A. Então, vai ser o próprio A, né? Tá? Por exemplo, certo? Esse exemplo aqui é bem bacana, aí eu vou fazer aqui com vocês, porque quando a gente estiver falando, a gente observa que a gente está falando só do sistema, né? A bomba ainda não... Ainda a gente está olhando, né, de forma geral o sistema. Quando a bomba voltar, esse exemplo aqui tem uma coisa bem interessante que eu vou falar dele, que vai permitir fazer uma analogia legal com uma bomba num sistema. Então, olha só. Imagina aqui, ó, que você tem esse reservatório aqui esvaziando para o reservatório inferior, né? O reservatório 1 escoando aqui por gravidade, né? Para o reservatório 2 por causa dessa diferença de altura ΔH. Então, ele está dizendo que a vazão
nessa tubulação aqui de 10 centímetros de diâmetro, de ferro forjado, é de 0,04 metros cúbicos por segundo. Ele quer saber o ΔH desses dois grandes reservatórios, né? O grande aqui é para a gente usar como hipótese que a velocidade de variação do nível aqui é muito pequenininha, né? Tá? Beleza? Então, onde é que vocês colocariam aqui? O que vocês sugeririam como pontos para a gente colocar da equação da energia lá, né? Os dois pontos que a gente precisa pôr a equação da energia para fazer essa análise. Aonde que a gente colocaria aqui? Alguém tem alguma sugestão? Lembra que a gente tem que fazer uma análise em termos de energia, né? Superfície do reservatório. Muito bem, Gabriel. Por quê? Por que você escolheu a superfície livre do reservatório como ponto de análise? Gabriel está dizendo isso, ó, que a gente coloca aqui, né? Isso. Além disso, tem um outro motivo, né? Tem um outro motivo importante. Além da velocidade ser zero aqui, né? Porque são grandes reservatórios, né? Tem uma outra coisa importante também. A pressão, né? Aqui ele está na pressão atmosférica, aqui também. Então, além da velocidade ser zero, como as pressões são iguais, elas vão se cancelar, tá? Beleza? Então tá aqui, ó, a pressão atmosférica e V1 igual a V2, na verdade, né? Ou aproximadamente zero, né? Tá? E aí, com base nisso, esses dois caras vão embora, só sobra, né, o Z1 igual a Z2 mais a perda de carga. Tá? Ou ΔH, né, Z1 menos Z2, né, se a gente usar aqui, ó, como referência, por exemplo, aqui, ou qualquer outro canto aí, né? A gente usar como referência aqui, ou aqui, né? Pode usar referência aqui. Aí o Z1 seria zero e o Z2 ΔH. Ou se você quiser usar aqui, né? O Z1 seria esse, o Z2 esse, tá? Então Z1 menos Z2, Z1, Z2. O Z1 seria esse, o Z2 esse, então Z1 menos Z2 é o ΔH, tá? Certo? Então, ΔH é igual a perda de carga aqui, certo? Então, se a gente determinar a perda de carga, a gente sabe quanto que é a diferença de altura desse reservatório. E quem é a perda de carga, né? É a soma da perda distribuída e a perda localizada, tá? Beleza? Então, a gente tem aqui a equação de Darcy-Weisbach, né? Para perda distribuída e a equação analítica lá, né? Da perda localizada, K V ao quadrado sobre 2G. Tá, deixa eu só arrumar uma coisa aqui. Então, a gente precisa da velocidade para todos os cálculos que a gente vai fazer. O que é velocidade? Vazão sobre a área, mas ele deu a vazão aqui, né? 0,04 metros cúbicos por segundo. Então, π, D2 sobre 4, né? O diâmetro de 10 centímetros, 5 metros por segundo. Aí a gente calcula o Reynolds, né, 5,09 vezes o diâmetro sobre a viscosidade cinemática da água. Isso daqui é tabelado, né, 10 a sexta. Tá? Então tá aí a viscosidade cinemática da água. Então o Reynolds é aproximadamente 5,1 vezes 10 a quinta. Tá? Aí ele falou que é um tubo de ferro fundido, né, rough iron aqui, né, então tem uma rugosidade de 0,046 milímetros. E a rugosidade relativa, 0,046 sobre 100, né? Aí eu passei 10 centímetros aqui para milímetro, ou poderia ter passado 0,046 para centímetro, enfim, vai dar no mesmo. Então, 0,00046. Aí a gente vai lá no diagrama de Moody, ou em qualquer expressão daquela lá de Colebrook, de Haaland, né? Tem umas expressõezinhas analíticas que permitem que a gente calcule o fator de atrito sem precisar entrar no diagrama de Moody, né?
Bom, então, aqui olhando no diagrama de Moody, é 0,0004, né, que é o 0,00046 aqui, aproximadamente. Essa é a questão do diagrama de Moody, né? Fica um pouquinho ambíguo as coisas, né? Poderia ser um pouquinho para cima, aqui tem um 5,1 vezes 10 à quinta, né? Que a gente calculou. Então, pegando esse Reynolds nessa rugosidade relativa, a gente pega um F de aproximadamente 15, 16, aproximadamente 0,017. Vamos ver lá quanto é que deu. Aqui, ó, 0,0173. Eu consegui esse 173 aqui porque provavelmente eu usei uma dessas expressões analíticas aí, tá? Para tirar o F. Tá? Então, a perda de carga distribuída é o F, L sobre D, V ao quadrado sobre 2G. Né? Então, cuidado aqui, né? Tem um G aqui embaixo, porque eu escrevi a equação da energia dessa forma aqui. Tá? Eu poderia ter escrito GZ1 igual a GZ2 mais o Hzinho LT, né? Onde o Hzinho LT é F, L sobre D, V ao quadrado sobre 2, mais K, V ao quadrado sobre 2. Como eu dividi por G todo mundo, né? Aí, aqui, ó, vai aparecer o G aqui, ó. Vai aparecer o G aqui, tá? Beleza? Então, de novo, né? A opção de dividir ou não por G é sua, certo? Aí você só tem que garantir a homogeneidade dimensional da equação. Então, se você não dividiu por G, aqui você também não divide por G. Aqui, no caso, eu usei a expressão dividindo por G, então eu tive que carregar todo mundo dividindo por G aqui, tá? Tomem cuidado com isso. Bom, tá aqui, ó. Então, a perda de carga distribuída, 11,4 metros. Tá? Agora, vamos ver a perda de carga localizada. A gente tem uma entrada brusca aqui, a gente tem uma válvula globo rosqueada totalmente aberto, tem essas duas curvas de 90 graus e uma expansão brusca quando o fluido sai por aqui. Tá? Então, aqui, ó, uma entrada, uma saída, dois joelhos de 90 graus e uma válvula globo. Então, deixa eu só colocar aqui, não sei porquê. Talvez isso aqui tenha sido do livro, só para manter a nossa nomenclatura aqui de K maiúsculo. Só um minutinho, senão eu sempre esqueço de fazer isso. Tá, então, o que a gente faz? Ó, opa, ali em cima também. O que a gente vai fazer aqui? A gente pega os K's, soma, né? Porque isso daqui é o KV ao quadrado sobre 2G para a entrada, KV ao quadrado sobre 2G para a válvula, KV ao quadrado sobre 2G para a curva, né? Então a gente simplesmente soma todos os K's, bota o V ao quadrado sobre 2G em evidência, né? E aí a gente consulta nas tabelas, ó. O K da entrada está aqui, né? O K da saída está aqui, o K do joelho está aqui, o K da válvula está aqui, tá? A gente vai na tabela. Foi mal, galera. Tem mais uma coisinha aqui que ficou esquisita. Vai na tabela e procura esses Ks, né? Então tá aqui, ó. Eita, depois eu arrumo aqui. Então, ó, válvula globo totalmente aberta. Ele está falando, aqui ele diz, né? Válvula globo totalmente aberta, rosqueada. Então tá aqui, ó. Válvula globo totalmente aberta, rosqueada, 10 centímetros. Tá aqui. Joelho padrão aqui, no caso, né? De 10 centímetros, 0,64. Tá? E aqui a gente vai ter a contração brusca e a expansão brusca, tá? Que é o que está indicado aqui nesse slide. Né? Aqui, ó, a setinha está um pouquinho para baixo, que depois eu arrumo essas coisas. Né? Tá, então está aqui, né? Então 0,4 aqui foi da entrada da contração brusca, o 1 foi da expansão brusca, né? Quando ele sai no outro reservatório. 2,064 foi o joelho de 90 graus e 5,7 foi a válvula globo totalmente aberta. V ao quadrado sobre 2G, 11,2 metros. Então, o que a gente tem aqui, né? Que a perda de carga total, que é a soma da perda distribuída e a localizada, deu 11,4, que foi a distribuída, e 11,2, que foi a localizada. Então, observa aqui, ó, até isso é um comentário interessante, né? Por que eu não gosto de chamar de perda menor? Ó?
A perda de carga nesse exemplo foi da ordem, a perda de carga distribuída foi da ordem de grandeza da perda, desculpa, a perda localizada foi da ordem de grandeza da distribuída. Tá? Então não é menor, né? Ela é da mesma ordem de grandeza, por isso que eu prefiro chamar localizada. Então, somando os dois, a gente tem que o ΔH é 22,6 metros. Tá? Então, medindo a vazão e dimensionando o reservatório, isso daqui seria um problema inverso do que a gente normalmente faz, né? Normalmente você tem um ΔH e você quer dimensionar aí as perdas de carga. Aqui ele usou as perdas de carga para determinar o ΔH do reservatório. É uma outra maneira de enxergar as coisas, né? Bem interessante. Agora, o que eu queria fazer com esse exemplo, que vai voltar quando a gente tiver uma bomba nesse processo, é o seguinte, olha só. Se a gente pegar essa expressão aqui, ó, e expandi-la, essa daqui, ó, aqui, ó, ΔZ, né, o ΔH é a perda de carga localizada, né? A soma da perda de carga localizada mais a distribuída. Mas a gente tem essas expressões analíticas, né? FL sobre D, V ao quadrado sobre 2G, mais K, na verdade a gente pode até colocar em evidência isso daqui, ó, e fazer isso uma coisa que vai voltar lá na frente, é isso daqui, ó, FL sobre D, mais somatório dos K's, né? V ao quadrado sobre 2G, tá? Essa expressão que eu estou botando aí é essa soma aqui, ó, escrita, tá? FL sobre D, V ao quadrado sobre 2G, mais somatório dos K's, V ao quadrado sobre 2G. É igual a ΔH. Aí o que eu fiz aqui, ó? Só. Ó, eu escrevi essa relação em função da vazão. Eu peguei a velocidade aqui, ó, eu peguei aqui, esse termo aqui, e multipliquei pela área em cima e embaixo. V ao quadrado sobre A ao quadrado dá Q ao quadrado aqui, ó. Tá? Beleza? E aí isolei o quê? Eu isolei o quê? Tá? Como a área estava ao quadrado, ela saiu da raiz. Aí tá aqui, ó, 2G FL sobre D mais somatório de K, raiz quadrada de ΔH. Tá? Essa expressão aqui é essa relação aqui trabalhada, né? Eu isolei o Q aqui, ó. Eu isolei o Q, tirei a raiz quadrada, então esse cara aqui foi para dentro da raiz. Esse A ao quadrado aqui não, né? E aí ficou um 2G aqui também, certo? Entendeu? Beleza? Por isso que saiu essa expressão aqui em função de uma raiz de H. Ou a gente pode chamar esse termo verde aqui, ó, de uma constante que depende da perda de carga, do fator de atrito e do somatório das perdas localizadas. Então a vazão ela vai ser uma função da perda de carga, raiz quadrada do ΔH. Tá? E aí a gente pode, inclusive, ó, plotar um gráfico. O que eu fiz aqui? Eu peguei esse dado aqui, né, do exercício, 2G FL sobre D mais somatório de K, isso deu um resultado, uma constante, e usei numa curva vazão vezes altura, quanto que daria essa relação aqui, ó, né? Então, para essa altura, para uma altura de 20 e poucos metros, que deu ali, ó, 22 metros, a gente teve uma vazão, desculpa, de aproximadamente 0,13 alguma coisa metros cúbicos por segundo. Tá? Na verdade, estava aqui, né? Para uma altura de 20, para o F, aqui, ó, o exercício estava aqui, ó. Na verdade, eu fui em cima, mas não. Ó, o exercício é isso daqui, ó. Para uma altura de 22 metros aqui, ó. Quanto que é a vazão lá? 0,04, tá vendo aqui, ó? 0,04, que é o que está aqui, ó. 0,04 e o ΔH de 22,6. Tá? Então o exercício está aqui e essa é a curva do exercício. Se eu for aumentando a altura aqui, né? Se eu for aumentando o desnível do reservatório, a vazão vai aumentando segundo essa relação aqui, certo? Porque a gente caracterizou aqui as perdas de carga e essa curva aqui está descrevendo como que a vazão reage a um desnível, né? Então, para o exercício, a gente tinha um desnível aqui de 20 e poucos metros e uma vazão de 0,04 metros cúbicos por segundo.
Se eu reduzir, se eu mantiver a mesma diferença de altura, os mesmos 22 metros, e tirar aquela válvula globo, melhorar a perda de carga na entrada, usar um tubo, uma tubulação com fator de atrito menor, eventualmente eu reduzo as perdas de carga, tá aqui, ó, essa curva aqui marrom, clara, né? Eu eventualmente reduzo a perda de carga e olha lá que eu consigo, ó, uma vazão maior, tá? Beleza? Uma vazão de aproximadamente 0, sei lá, 0,14. Aqui eu chutei qualquer valor, né? Aqui eu calculei essa constante, que eu não botei aqui, né? Então, é o que eu botei aqui, né? Para os mesmos 22 metros, a gente tem uma vazão aproximadamente 3,36 vezes maior se conseguimos reduzir as perdas de carga. Tá? Enfim, aqui foi um chute, né? Que eu dei aqui. Tá? Claro, se eu eventualmente conseguisse colocar por aqui assim, né? Seria tirar a válvula globo só, por exemplo, né? Eu estaria por aqui. Entenderam essa discussão que eu estou fazendo aqui? E claro, né? Isso é específico para esse problema, né? Essa forma aqui de escrever é específico para esse problema. Mas sacaram aqui qual é a ideia desse gráfico? Se eu reduzir a perda de carga, a curva altura, né, vezes vazão, ela vai fornecer uma vazão maior. Aqui seria uma perda de carga muito grande. O grande não, né? O normal ou o que foi dado aí no exercício. Né? Tá? Beleza? Bom, então agora a gente vai analisar diversas configurações. Né? A gente tem um sistema genérico aqui, né? Um reservatório inferior, um reservatório superior e uma bomba no meio ali, né? Bombeando fluido desse reservatório com essa condição, né? Uma pressão na sucção, um desnível aqui ZS e uma certa perda de carga, tendo que elevar fluido para um outro reservatório numa altura ZD, perda de carga ao longo da linha e ele pode estar ou não pressurizado. Tá? Então, a gente vai analisar diversas configurações. Então, tá aqui, né? A gente tinha definido aqui o head da bomba, né? É igual a essa diferença aqui, a energia que a bomba fornece é o que já existe na descarga, menos o que. Quer dizer, o que precisa na descarga, menos o que já existe na sucção, mais as perdas de carga. Né? Então, isso daqui é um termo de energia necessário na descarga, um termo de energia que eventualmente já existe na sucção, e aqui as perdas de carga. Né? Tá? Então, essa é a energia que a bomba tem que fornecer. Tá? A gente falou disso aí já no começo da aula e tudo mais, né? Intuitivamente, vamos dizer assim, né? E aí a gente usou o teorema do transporte de Reynolds para quantificar esses caras aqui, né? Bom, então, vamos ver como que essa expressão aqui, genérica, né, fica para diversas configurações. Então, nesse caso aqui, ó, o Z é positivo para cima sempre, né? A nossa referência está aqui na linha de centro da bomba, né? A origem é no nível da bomba. Então, para esse caso aqui, ó, a gente tem o seguinte, ó, se a gente colocar os pontos aqui na superfície livre do reservatório, as velocidades, né, aquilo que o Gabriel até comentou, né, e o reservatório foi muito grande, essas velocidades são aproximadamente igual a zero, então elas vão embora, né, então elas sumiram aqui, ó, a gente fica com a diferença de pressão. O que a bomba tem que vencer? A diferença de pressão, a diferença de altura e as perdas de carga. Tá? Se o reservatório for não pressurizado, né, de novo, ó, eu abri o reservatório aqui, ó, aqui ele está fechado, observa aqui que essa linha vai sumir, ó. Aqui essa linha sumiu, ficou todo mundo conectado na mesma pressão P, que pode ser a pressão atmosférica, né? Aí some mais um termo, esse daqui, que foi o caso do nosso exemplo, né? Mas não tinha bomba, né? O nosso exemplo não tinha essa bomba aqui, né? Esse exercício que a gente acabou de fazer. Então, para um reservatório não pressurizado, que a bomba tem que fornecer de energia é a diferença de altura e mais a perda de carga. Tá? Beleza? E a gente pode agora trabalhar em algumas variações dessa configuração aqui. Né? Uma variação da configuração aberta, né? Aberto para a atmosfera, que pode estar pressurizado ou não. Reservatórios grandes, né? Então o nível, a variação do nível é muito
é muito pequena, né? A velocidade com que o nível varia pouco, é baixa, né? Então vamos analisar algumas variações dessa configuração aqui, ó. Então a primeira é essa daqui, ó. O que está acontecendo aqui? O reservatório de sucção ele está conectado aqui embaixo, né? Então está entrando aqui o fluido pela tubulação, mas o de descarga ele não está conectado como eu mostrei aqui, né? Ele tá livre aqui, ó, para a atmosfera e a água escorre por aqui. Qual é a diferença? Nesse caso, a gente não tem muito jeito, vai ter que colocar o ponto 1 aqui e o ponto 2 tem que ser aqui. Tá? Nesse caso, ó, a velocidade na saída ela vai ser VD, né? Vai ser a velocidade no escoamento. Tá? Então a gente tem ZD menos ES, né? Essa diferença aqui, ZD menos ES. Vai ter aí a velocidade de volta aqui, ó, V2 ao quadrado, ou VD, né? Se você quiser chamar aqui de S e ali de D, tudo bem, pode chamar 1 ou 2, Z ou S ou D, né? Mais a perda de carga. E aí o VD é diferente do ZS, né? Porque aqui, como a superfície livre ali é um ponto, né? Que a gente está analisando, tá aqui o VS, né? Ali em cima ficou rasurado também, né? Que é o VD. Tá ali, né? Que é o ponto D. Tá? Então a equação da energia fica dessa forma. Tá? Assim, aqui eu simplesmente coloquei um pouquinho para baixo, também é a mesma coisa, né? Se você colocar o reservatório aqui, uma tubulação aqui para baixo, você vai aumentar uma perda de carga, né? Você vai ter uma perda de carga distribuída aqui a mais, um trechinho de perda de carga localizada, e o ZD diminui aqui, ó, né? A diferença, o desnível aqui, né? Vai ser ZD menos ES, agora vai ser um pouquinho menor, né? Tá? Ele tinha essa magnitude aqui, agora ele tem uma magnitude menor, né? Tá? Mas, em compensação, houve uma perda de carga maior aqui nessa curva e nesse comprimento. E, finalmente, né, a outra condição é aquela que a gente tinha falado, né, que a gente estava analisando. Se o reservatório descarrega ali para dentro, a gente coloca a nossa superfície livre, o S aqui e o D aqui, aí fica da maneira como a gente estava analisando mesmo, né, as velocidades aproximadamente igual a zero e as pressões iguais. Então fica com essa relação de energia. Tá? Uma outra configuração é se ao invés do reservatório de sucção estiver acima do nível da bomba, se ele estiver abaixo. Ó. Aqui ele está abaixo. Então, lembra, como a nossa origem do Z estava aqui na linha de centro da bomba, o reservatório de sucção ele agora é menos ES. E o que a bomba tem que vencer, o ZD menos ES agora, vai ser ZD mais ES, né? Na verdade, ela não se importa, ela não quer saber se está abaixo ou acima. O mesmo efeito de você colocar esse reservatório abaixo do nível da bomba é você subir esse daqui da mesma quantidade que você desceu esse daqui, entendeu? Então não é nem aqui é só para tomar cuidado com a questão do sinal, né? Isso daqui é muito mais para enfatizar que você tem um sinal trocado ali e aí você precisa somar. Mas se você subir esse reservatório aqui na mesma proporção que esse foi abaixado, também dá, né? A gente vê aqui da expressão do desnível que o resultado final é o mesmo, tá? Certo? Se os dois estiverem abaixo, né? A mesma coisa, menos ED, menos ES. Tá? Então o que a gente tem que vencer é essa diferença, né? É a diferença de nível aqui dos dois reservatórios no final das contas, né? Tá? Esse ΔH aqui, certo? Tá? Então é o ZS menos ED, né? É esse cara menos esse cara que vai dar esse ΔH aqui. Certo? Nessa configuração aí. E aqui, ó, pegando o gancho do exercício que a gente fez, é o seguinte, olha essa configuração aí. Uma pergunta para vocês. A gente precisa dessa bomba aí, onde ela está? Você tem um reservatório de sucção aqui, mais alto, ó. Tem um reservatório de sucção aqui, né? E você quer bombear ele para esse reservatório aqui de descarga. Precisa dessa bomba para bombear o fluido da sucção para descarga? O que vocês acham? Não, né? Então o que ela está fazendo aí?
Por que vocês acham que a bomba está aí? Tem algum motivo prático mesmo para a bomba estar aí? Alguém tem alguma... Para aumentar a vazão, exatamente, Gabriel. É isso mesmo. A resposta é essa. Você pode estar, olha aqui, ó. Esse daqui, ó, é o resultado do nosso exemplo aqui, ó. Isso daqui foi o que a gente fez anteriormente, ó. O HZD-ES. E aí, lembra, para essa condição aqui, a relação entre H, né? O que é o H? Né? O H é essa distância, essa diferença aqui, né? O desnível do reservatório. E a vazão é dado pela relação de perda de carga, e a gente escreveu essa relação aqui, lembra? Alguns slides para trás aí, que é uma relação da perda de carga ΔH. Então a vazão, ela varia com toda a configuração da linha, vezes a raiz quadrada do desnível dos reservatórios. Agora, se eu fizer a mesma coisa para a equação envolvendo a bomba, essa daqui é a equação envolvendo a bomba. H, perda de carga, né, o Hzão, né, a energia que a bomba fornece, é o somatório das perdas de carga. O que eu estou fazendo aqui? Né? Estou trabalhando nessa relação aqui, certo? Nessa daqui de cima. Ela está aqui embaixo escrito. Eu expandi os termos de perda de carga. Perda de carga distribuída e localizada. Menos H, que é o desnível. Então, se eu fizer a mesma coisa, ó, a mesma relação vazão-altura, incluindo a bomba, observa que é linear. Ó. A energia em metro que a bomba fornece é igualzinho ou na mesma proporção. Se eu colocar uma bomba que tem um head de 10 metros, a vazão aumenta na mesma proporção se eu aumentar o desnível de 10 metros. Então, por isso, né, aqui eu acho que, para mim, essa é a expressão mais evidente que mostra a importância, né, ou a conveniência de você escrever a equação da energia em metro, né, você dividir tudo por G, lembra? Toda essa discussão que a gente vem fazendo, né, quando divide a equação da energia por G, todos os termos ficam em metro. Quando você faz isso, a energia que a bomba fornece em metro, ela soma direto com o desnível do reservatório. E você já tem uma relação vazão, energia que a bomba fornece e desnível direto, entendeu? Então a gente vê isso daqui de forma muito clara, né? Então a bomba fornece uma energia, normalmente a gente vai até ver nos catálogos que os fabricantes fornecem a energia que a bomba fornece em metro. Então, se você quiser saber numa configuração dessa qual a sua relação de vazão com a energia que a bomba fornece, você só soma aqui, ó, soma o H da energia da bomba, que está lá no catálogo, com o H do desnível. Tá? Se você colocar uma bomba de 2 metros, que tem uma energia de 2 metros, né, que forneça um head de 2 metros na perda de carga que ela está trabalhando, isso vai ser a mesma coisa que você elevar, né, de 2 metros o desnível ali dos reservatórios, tá? Beleza? Então, por isso que eu quis fazer aquele exercício e chamar a atenção para isso, e é uma questão interessante que mostra a conveniência de escrever energia da bomba em metro, tá? E nesse caso aqui vale também, né? A gente também consegue fazer essa relação para esse desnível aqui. Tá? A quantidade de energia que a bomba fornece em metro, ela está relacionada com a perda de carga e com esse desnível aqui em metro, né? É o que está mostrando aqui, né? Aqui, ó, energia. Se você diminuir o desnível de 1 metro, você economiza uma bomba, né? Você pode colocar uma bomba que tem um head de 1 metro a menos, tá? Certo? Então vale também para cá, tá? Beleza? Alguma pergunta aí? Algum comentário? Alguma questão aí que tenha passado rápido? Tudo certo? Então vamos dar uma paradinha aí de 10 minutos. Aí daqui a pouquinho a gente volta aí.